Paz do Senhor Jesus. Boa tarde, gente. São 6 horas da noite de hoje, dia 22 de janeiro. Hoje eu estou completando 2 anos de ministério diaconal hoje. E eu quero passar para vocês o meu testemunho de vida até chegar até aqui. Eu era uma pessoa desacreditada que Deus existia. Que Deus existia em cima desse mundo, porque Ele vive e Ele reina para todo sempre. Então, eu não acreditava que Deus existia porque eu adorava outros deuses, porque eu cresci sabendo que esses deuses que a gente adora, que era Deus, porque eu não conhecia o verdadeiro Deus, esse Deus que eu conheço hoje, porque eu queria ter conhecido antes esse Deus. Eu bebia sexta, sábado, domingo. Segunda-feira eu ainda tinha que comprar uma caixa de latinha para poder limpar a maloca aqui na casa de minha mãe. Gostava muito de viajar, gastava. Era uma filha pródiga, porque eu gostava de gastar mesmo, não era uma filha desobediente. Sempre fui ousada. Mas um dia eu tive que acreditar que Deus existia, porque Ele me provou que Ele era Deus na minha vida. Ele faz situações acontecer na vida da gente que é inexplicável, igreja. Eu morei com um homem violento que me batia, me agredia, me queimava com cigarro. Eu estava cega, completamente cega, não queria ouvir minha família, meus irmãos, meus amigos. Eu só queria saber desse homem. Eu não sei se foi uma obra de bruxaria, o que foi que ele fez, para me deixar nessa situação enfeitiçada. Só pensava nele. A gente se separava, eu vinha para casa de minha mãe. Quando dava um mês, esse homem me perseguia, eu voltava doida para ir morar com esse homem de novo. Apanhando, sofrendo e querendo esse homem, uma coisa que era um imã. E minha mãe orando para me libertar desse homem. E eu não queria saber de nada, não queria saber de ninguém. Então um dia, ele me bateu, me deixou no cárcere, presa. Minha mãe, todo mundo de lá de fora. E eu presa dentro do cativeiro, ele armado com a faca. Então a polícia veio, conseguiu me resgatar. Ele dizendo que queria me matar, mas quem tem Deus tem tudo, né? Deus já me guardava, ó. Tanto livramento que Ele me deu dentro daquelas casas, morando com esse homem. Que só eu e Deus sabe o que eu já passei nessa vida. E muitas pessoas que estão me assistindo aqui, que me conhecem, sabem o que eu já enfrentei nessa vida. Porque estava cega. Quando a gente está cego, a gente está surdo, nós ficamos surdo e cego, com venda nos olhos, sem enxergar ninguém. Nós não queremos ouvir conselho de família, de ninguém. Mas um dia Deus me libertou, porque minha mãe nunca desistiu de orar por mim. Então, estou contando para vocês que chegou o tempo que Deus me libertou desse homem. Eu construí uma nova família. E eu perdi minha mãe. Quando minha mãe morreu, eu já estava liberta do homem há 1 ano. E ela disse que ia morrer feliz, porque eu tinha encontrado alguém, que foi o pai do meu filho, caçula. Ela já sentindo, que ela... Senti ela triste no mês de dezembro, já só falando coisas, como que estava se despedindo de mim, como que se estava se despedindo de todo mundo. Quando foi no dia 27 de dezembro, a pressão dela subiu demais, foi para 23, eu levei ela para o hospital. Eu passei de 3 horas da tarde até 5 da manhã do outro dia, com ela no hospital, eu e meu irmão, André, com ela, e a pressão não baixava por nada, igreja, por nada. E eu fiquei nervosa ali, eu não sabia nem clamar pelo nome de Deus, para mim Deus não existia,
Mas meu Deus não existia, porque estava passando aquilo, minha mãe estava passando por aquilo, e eu não clamava pelo nome de Deus, não, nervosa ali. Mas chegou um momento que os médicos tiveram que aplicar uma diazepam, dose única nela, porque os outros remédios, captopril, os outros remédios não estavam resolvendo baixar a pressão. Quando foi 3 horas da manhã, eles já assim saberam o que fazer com a pressão de minha mãe, que não baixava de jeito nenhum. Eles aplicaram uma injeção de diazepam, dose única nela. Foi que, graças a Deus, 5 horas da manhã, a pressão foi para 12/8 e nós íamos embora. Passou medicação para ela ficar tomando um remédio controlado e tudo. Só que ela me dizia, minha filha, não se preocupe não. Não se preocupe não, porque eu não vou morrer agora. Eu não vou morrer agora. Eu não vou morrer agora, minha filha. Não é minha data nem minha hora para morrer. Não se preocupe não, eu vou para casa, ainda vou passar a virada do ano com vocês. Aí quando chegou a virada do ano, ela ficou falando tudo. Minha irmã ia casar em fevereiro. Ela pediu para minha irmã antecipar o casamento dela para o mês de janeiro, porque ela disse a mim e disse aos meus irmãos que em fevereiro talvez ela não estivesse com a gente, para viajar com a gente. Aí nós ficou assim, por que, mãe, você está falando? Está repreendido tudo isso que a senhora está falando. Então, daí para cá ela ficou só falando que ela não ia morrer naquele, que eu não me preocupasse, que ela não ia morrer no mês de dezembro nem janeiro. Ela disse para mim. Então, simplesmente, minha irmã casou, antecipou o casamento dela para o mês de janeiro, 27 de janeiro, minha irmã casou. Ela ficou muito feliz ela ficou, porque todo mundo já casou. Minha irmã casou também e só faltou eu. E até hoje eu choro, porque eu amava muito a minha mãe, era muito apegada a ela. Meu pai morreu, eu tinha 17 anos de idade, eu tinha minha mãe e eu amava minha mãe, acima de todas as coisas, abaixo de Deus. Era o único ouro que eu tinha, não me preocupava com nada, igreja. Com nada, não me preocupava com nada, porque eu tinha tudo. Então, quando foi em fevereiro, a minha mãe, eu estava namorando com o pai do meu filho já. Ela estava feliz porque eu tinha arrumado alguém. Não estava grávida ainda. Então ela falou para mim no dia do casamento de minha irmã, minha filha, o casamento de sua irmã foi lindo e o seu vai ser de princesa, porque eu profetizo que o seu casamento, um dia quando você casar, vai ser um casamento mesmo para princesa, porque eu quero que você case, entre na igreja como uma rainha, como uma princesa, minha mãe falou para mim. Só que, infelizmente, não deu tempo ela ver o meu casamento, mas eu creio que em breve eu casarei sim. E eu quero fazer do jeito que ela queria, que ela falava para mim que ia ser, em nome de Jesus. Então, igreja, quando foi em fevereiro, a minha surpresa, a surpresa de todos, minha mãe estava bem, dia 14 de fevereiro de 2017. Ela não morreu em dezembro, ela não morreu em janeiro, ela morreu em fevereiro, como ela tinha falado para mim e para todos, que ela ia morrer no mês de fevereiro, que ela não ia para a casa de praia com a gente. Nós estamos com tudo arrumado, igreja, para ir para a casa de praia em fevereiro, Salvador, na casa da minha família, todo mundo com os planos para a gente ir. Nós não devemos fazer planos de nada, igreja. De nada nós devemos fazer planos. Porque a vida é um sopro, a vida é passageira. A gente quer fazer planos que vai comprar casa, carro, que vai casar, tanta coisa a gente faz planos. Mas é como Deus quer. Nós temos que colocar as coisas na mão de Deus, igreja, antes de estar profetizando. Porque o tempo é dele, a hora dele, o que está escrito, o que ele escreveu, ninguém pode invalidar, igreja. Então, em 2017, nós acordamos, nós bebemos no sábado, bebemos no domingo. Na segunda-feira ela não bebeu nada, mas já bebeu sábado e domingo já triste.
Quando foi na segunda-feira, dia 16, ela não bebeu nada. Quando foi na terça-feira, ela amanheceu assim, quieta, triste, ela foi ali no supermercado. Só que chegou na ladeira, ela voltou do meio do caminho. Ana, não aguentei ir no supermercado, sentindo um cansaço. Eu vá, mãe, me dê o dinheiro aí que eu vou lá. Ela tinha tomado o remédio da pressão de manhã. Então, igreja, sabe o que aconteceu? Ela fez o almoço, eu fui pagar as contas, fui no supermercado, cheguei, nós almoçamos juntas, todo mundo se sentou, almoçou, menos meus irmãos, outros, porque estavam trabalhando fora em Camaçari. E eu, minha cunhada, minha irmã, meu cunhado, ficamos daqui com ela, depois do almoço. Quando foi por volta de meio-dia, antes do almoço, ela recebeu um vídeo. Minha sobrinha em Curitiba, ela ganhou neném. E ela ganhou neném. E mandou o vídeo para minha mãe, a bisneta dela. Mandou o vídeo da bisneta que nasceu. Ela se emocionou, não sei se a pressão dela já estava alta e a gente não sabia, porque ela tinha tomado um remédio de manhã, igreja. Mas quando está escrito, pode ter tomado remédio, pode ter tudo, a morte tem uma desculpa. Então, ali, ela tomou o remédio e chorou com o nascimento da neta, viu o vídeo ao vivo, tudo. E aí, almoçamos e eu me joguei aqui na cama dela com ela. A televisão grande aqui no quarto dela. Minha irmã estava na sala na outra televisão com o marido, que ela estava recém-casada. Ela só tinha menos de um mês de casada. Ela ia fazer um mês de casada, minha irmã, que ela antecipou o casamento dela de fevereiro para janeiro. Conseguimos casar. Então, eu estou dizendo para vocês, não faça planos, viva o hoje, como se fosse o dia de amanhã. O que tiver de fazer hoje, faça hoje, porque amanhã Deus pertence. Então, minha mãe, de tarde, eu falei para ela que esse namorado do meu pai, do meu filho, estava com a dor na perna, na virilha, que ele tinha feito uma cirurgia na virilha. E aí eu fui, meu irmão chegou aqui, e aí deixou umas águas de coco, porque ele vendia água de coco na época. Aí deixou um vasilhame de água de coco, aí eu comprei 2 litros para levar para o meu namorado, e deixei ela em casa, e disse que é rapidinho com minha filha lá levar essa água de coco na casa do meu namorado, no outro bairro. E deixei ela bem assistindo televisão. Quando eu saio com a minha filha no carrinho que eu fui, que eu chego lá, ela só esperou eu sair, igreja. Ela só esperou eu sair de dentro de casa. Quando eu chego na casa de minha sogra, que eu fui levar água de coco lá, minha cunhada me liga. Vinha para casa agora que sua mãe disse que vai morrer. Eu falei, tá acontecendo o quê? Pelo amor de Deus, que você deixa minha mãe bem aí. Vinha para casa agora, que ela disse que vai morrer. Vamos levar ela para o hospital. Vinha para casa. Igreja, eu saí correndo. Do outro bairro até aqui, a minha casa, correndo. Eu falei, bota o remédio da pressão debaixo da língua dela aí ligeiro. Aí eu botei o remédio, mandei botar o remédio da pressão debaixo da língua e ela com aquela insuficiência respiratória, a pressão estava em 25, já para explodir, ela com aquela insuficiência respiratória, chamei minha filha. Botaram ela dentro do carro, minha irmã, com o vizinho, levaram para o hospital. E eu cheguei aqui, só preciso entregar minha filha para minha cunhada. Eu segui para o hospital imediatamente, igreja, imediatamente. O infarto de minha mãe foi fulminante. Era para ela ter morrido cá. Mas o amor que ela tinha a mim, era tão grande o amor que ela tinha para mim. O amor que ela tinha por mim era tão grande. O apegamento que ela tinha por mim era tão grande, igreja, e eu por ela. Que o infarto dela, o médico falou que era para ela ter morrido em casa, mas ela não morreu, até quando eu não cheguei. Então, eu cheguei naquele hospital, larguei a menina aqui na minha casa com minha cunhada e fui imediatamente para o hospital, peguei um mototáxi, levei, nem vesti a calça, eu estava de short, porque eu não era crente na época, não. Botei a calça dentro do saco, nem na mochila, nem na bolsa não botei, me piquei para o hospital. Quando chegou lá, no hospital, ela já estava na sala, o hospital parou, igreja, para atender minha mãe. Parou o hospital, doutora Mônica, doutora Jaqueline, doutora Geralice, o hospital parou para atender minha mãe. UTI, correu para UTI.
E eu quero entrar, gritando, socorro, eu quero entrar para ver meu segurança se ele deixou entrar. Eu comecei a roubar o portão. E ela de lá, da UTI, ela ouviu minha voz, igreja. Ela, deixa minha filha entrar, quero ver minha filha. Ela não se deixou entubar, igreja, porque ela já viu que era a hora dela. Então, a doutora Geralice trouxe o roupão imediatamente, mandou eu vestir, e eu entrei. Quando eu entrei, ela só esperou entrar, ela só estava me esperando. Naquela UTI, naquela cama de UTI que ia entubar ela não deixou se entubar. E ela pegou, segurou minha mão e disse para mim somente essas palavras: me leve para casa quando eu morrer, quero sair de casa. Os aparelhos desligou tudo, igreja. Os aparelhos desligou tudo. Eu queria ter pedido perdão à minha mãe, se eu magoei ela em algo, algum dia, algum tempo. Mas não deu nem tempo de eu pedir perdão à minha mãe. Porque a gente sempre somos falhos, né? A gente sempre tem um momento de grosseria. Eu tinha um homem rebelde que eu morava, que ela não aceitava. E tudo isso ficou matutando na minha cabeça e eu achei que Deus não existia. Eu comecei a gritar dizendo que Deus não existia dentro daquele hospital, porque tinha levado minha mãe. Minha mãe morreu, minha pressão subiu, a igreja foi para 19 no momento da morte dela. A mão dela prendeu na minha, os médicos tentaram tirar, a mão apertada. E aí conseguiram tirar minha mão. E eu gritando, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Eu não quero saber desse Deus, eu não acredito nesse Deus, ele não existe, eu não quero saber dele. E vocês não sabem, igreja, o que foi que aconteceu. Enterramos minha mãe, liguei para minha família toda, que ela tinha morrido, foi um choque, abalou a cidade de Alagoinhas até hoje, até a data de hoje, ela morreu em 2017, nós estamos em 2024. Até hoje eu encontro pessoas na rua, perguntam por ela, quando eu conto, quase cai duro quando sabe que minha mãe morreu. Porque minha mãe era uma pessoa alegre, popular, a casa vivia cheia, tratava todo mundo bem. E eu botei na minha mente que Jesus não existia, que Deus não existia, porque tinha levado minha mãe, porque minha mãe tinha morrido. Mas só que Jesus, igreja, me provou que ele existia, que ele era vivo e que ele reina para todo sempre. Então minha mãe morreu, enterramos minha mãe, teve um enterro. Menino, foi o que teve? Bateu o ombro? Vá de novo. Perdão, igreja, viu? Perdão. Tive que parar aqui. Então, meu filho, sabe o que aconteceu comigo? Eu engravidei. Eu disse que Deus não existia. Com 2 meses que minha mãe faleceu, eu engravidei do meu namorado. Ele veio morar comigo. Eu falei, meu Deus, o que será de mim? Minha mãe morreu. O que será de mim em cima dessa terra sem minha mãe? Eu perdi tudo nessa vida. Perdi minha mãe, perdi tudo. Então, esse rapaz veio para minha casa, assim, meu marido. Veio morar comigo, assumiu a casa, não deixou faltar nada para mim. Eu engravidei dele. Então, simplesmente, eu tive, só porque eu disse que ele não existia, ele me provou que ele existia, igreja. Eu engravidei do menino e ele fez eu parir o menino com 6 meses. Minha bolsa rompeu, comecei a perder líquido. Com 6 meses eu perdi líquido. Perdi o líquido todo em casa, sem saber que eu estava perdendo o líquido, fazendo xixi. Então, quando eu fui fazer o pré-natal, que eu cheguei lá no posto, de saúde, fazer o pré-natal, a doutora viu minha barriga murcha. Está acontecendo o quê? Sua barriga está murcha. Me diga que sua barriga diminuiu muito, sua barriga está murcha, o menino está embaixo. Botou o aparelho, bateu o coração, estava batendo, bem fraquinho. Aí falou, vá para a maternidade, vá fazer um ultrassom particular agora, correndo, que você está sem líquido nenhum. Você está sem líquido nenhum aí dentro da sua barriga. Então, eu peguei, fui para a clínica fazer um ultrassom. Quando chegou lá na igreja, sabe o que aconteceu? Só tinha a criança dentro da minha barriga e a placenta. Não tinha líquido nenhum, o menino estava com insuficiência respiratória.
eu peguei e saí do ultrassom imediatamente para a maternidade aqui da minha cidade. Quando liguei para o meu marido e disse a ele que eu estava na maternidade, que eu tinha ido para a maternidade. Chegando na maternidade, sabe o que aconteceu quando eu dei o relatório para o médico ultrassom? Aqui não tem UTI NEO não, minha senhora. Para a senhora ficar com o seu filho aqui não. Seu filho vai precisar de uma UTI NEO, que ele está com insuficiência respiratória e talvez a senhora também precise de uma UTI. Eu pronto, me desesperei. E nada de chamar pelo nome de Deus, viu? Foi, porque eu não acreditava que Deus existia. Então, eu peguei, fui no trabalho do meu marido, cheguei lá, participei do que estava acontecendo. O parto era para ser para ontem. Era para ser para ontem, não era para ser para agora, não era para ter sido ontem. Você está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? A gravidade de que eu estava, e Deus me deu o livramento, deixa eu contar. Fui procurar meu marido no trabalho, que trabalhava perto da maternidade de segurança, fui lá ligeiro, peguei ele, fui para casa. Quando cheguei em casa, fui ajeitar as cordas do menino, tudo, porque eu tinha que ir para a Feira de Santana, porque o médico da minha cidade me falou que eu tinha que ir para a Feira de Santana. Só que Feira de Santana não era regulação de Alagoinhas e a gente não sabia. Nós pegamos, fomos para a Feira de Santana, não me colocaram no soro, não me deram papel nenhum, não me deram nada. Eu peguei em casa, o carro para achar, foi o pior trabalho para achar o carro, para poder me levar para a Feira de Santana, sem dinheiro, fez vaquinha de um lado, de outro, e Deus entrou com a providência do dinheiro, entrou com a providência de tudo, e eu nada de chamar pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu não acreditava que ele existia. Então, igreja, eu peguei e fomos para casa, arrumei tudo, aí conseguimos um táxi, um amigo da gente, um policial. Tinha um carro, aí falou, leva por tanto, por R$150 na Feira de Santana. Aí bota tudo dentro, se picamos para a Feira de Santana. Eu, minha irmã e meu esposo, pai do meu filho. Se picamos para a Feira de Santana e esse policial amigo meu, que levou a gente, o carro dele. Quando chegou em Feira de Santana, no Hospital da Mulher, falaram que lá não era regulação de Alagoinhas, que regulação de Alagoinhas era o Hospital Roberto Santos, em Salvador. Pronto, eu caí dura ali. Fomos para o Cléris de Andrade. Quando chegou no hospital, Cléris de Andrade falou que não. Regulação da cidade de Alagoinhas é Hospital Roberto Santos, Salvador. Falei, pronto, vou morrer. Dessa vez eu morro, eu falei. Dessa vez eu morro porque eu vou morrer. Não tenho mais dinheiro. A gente só tinha uns R$150 na mão, que foi a que a gente conseguiu emprestado para me levar para a Feira de Santana. Só que de lá de Feira para Salvador já é outras quilometragens. A gente tinha que pagar mais dinheiro para poder ir e eu não tinha. Eu comecei a chorar, me desesperar, mas eu não chamei pelo nome de Jesus. Não chamei. Porque para mim ele não existia, porque eu achei que ele não existia, porque tinha levado a minha mãe tinha morrido, eu não acreditava em Deus. Então, sabe o que aconteceu? Deus já começou a operar na minha vida, me mostrar que ele era Deus, que ele estava vivo e estava comigo, mesmo eu sem acreditar que ele não era Deus na minha vida. Ele fez eu ver que ele estava comigo o tempo todo, porque depois que eu vim refletir, que ele esteve comigo o tempo todo. A providência do dinheiro para mim, para a Feira de Santana. Em Feira de Santana, ele tocou no coração do motorista, disse que me levava de graça para pagar depois, quando eu tivesse para Salvador, me levou. Prosseguiu para Salvador comigo, meu marido e minha irmã. Chegamos em Salvador, ficamos perdidos ali na rodoviária, que era no Cabula, hospital, na Mata Escura. No Cabula, a gente procurando em círculo, rodando em círculo. Eu já estava assim, uma gota de ressecada, que eu estava em dieta zero, que eu tinha que fazer uma cesariana de urgência, não podia comer nada, não podia beber água, nada, já fraca. Que a gente tinha saído da Lagoinhas 1h da tarde, ainda 7h da noite, a gente tinha chegado no Roberto Santos, um menino sem líquido, eu sem poder beber água. Foi uma loucura. Então, eu falei, para aí, para o carro. Nós perdidos ali na rodoviária. Para o carro aqui de frente da Igreja Universal agora, eu quero descer. Para o carro aí, porque eu quero me entregar a minha vida na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu sei que eu vou morrer. Para o carro, o motorista parou o carro, eu desci, me ajoelhei nas escadarias da Igreja Universal. Na rodoviária em Salvador. A Igreja Universal, o templo maior. Me ajoelhei. E eu falei, Senhor, se o Senhor salvar a minha vida, se o Senhor salvar a vida do meu filho, eu vou te servir o resto da minha vida e vou fazer a tua obra. Eu entrego a minha vida, a vida dos meus filhos, do meu filho que está aqui dentro da minha barriga com essa insuficiência respiratória. O médico disse que se eu não corresse, ele ia morrer. E ele está vivo até agora dentro de mim, porque eu estou sentindo ele se mexer. Se o Senhor salvar a minha vida, a vida do meu filho, eu vou entregar a minha vida a ti. O resto da minha vida eu vou fazer a tua obra.
Entrei dentro do carro, bora seguir. Aí Deus já começou a operar na minha vida daí, viu? Fique prestando atenção. Quando a gente prosseguiu ali, que a gente chegou ali na rodoviária, aí vinha um carro, aí parei para perguntar do Hospital Roberto Santos, esse casal aí, perguntamos. Estamos indo para lá agora, para esse hospital. Já colocou os anjos já no nosso caminho. Siga meu carro, que eu estou indo para o Hospital Roberto Santos. Oxe, o motorista apanhou, pá, atrás do outro carro. Chegamos no Hospital Roberto Santos. Quando a gente chegou no Hospital Roberto Santos, foi tudo ligeiro. Deus providenciou Teinel. Deus providenciou meu parto, UTI para mim, preparou tudo. Que eu não precisei para UTI não, porque Deus já começou a operar ali. Meu filho nasceu, cesariano. O motorista dormiu lá para ir no outro dia embora. Nasceu meia-noite, na virada, meia-noite ele nasceu. Meia-noite em ponto, meia-noite e 1 ele nasceu, meu filho, cesáreo. Deu tudo certo no parto. O menino nasceu com insuficiência respiratória, mas Deus conseguiu entubar. Ele não morreu no momento do parto. Os médicos pensaram que a criança não ia escapar. Me avisaram logo antes do parto. Eu falei: eu entreguei a minha vida, doutor, e a vida do meu filho nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que ele ouviu a minha oração, porque eu não acreditava nele mais. Por algum motivo que aconteceu na minha vida, eu não acreditava que Deus existia. Mas ele tem me provado, desde quando eu botei os pés dentro dessa cidade, de que ele é na minha vida, de que ele está vivo e que ele escuta o nosso clamor, a nossa oração. Então, eu fui para a sala de parto, veja cesárea, o menino nasceu entubado, com insuficiência respiratória, com 1,350 kg. Entubaram ele, levaram ele junto com o pai lá para cima, para UTI. Eu fiquei embaixo, sendo costurada. Não precisei ser entubada, foi tudo bem com o meu parto. Então, ele subiu. O doutor, quando tirou ele da minha barriga, ainda achou que o menino ia ter algumas horas de vida. Pediu para mim beijar meu filho, abençoar ele. Beijei, abençoei. E eu disse: Senhor, está em tuas mãos, a minha vida, a vida do meu filho. Então, os médicos levaram ele. Aí, eu fiquei cá, me recuperando. No outro dia, foi que eu subi para a UTI devagarzinho na cadeira de roda, porque eu sou teimosa. Eu quis ir ver meu filho, cheguei lá, estava lá aquele negocinho miudinho, uma cabecinha de lâmpada, entubado. Só o rostinho miudinho lá, com a fraldinha, todo entubado nos aparelhos. Aquela insuficiência respiratória que os vazios do meu filho entravam. Miudinho, a gente viu os ossinhos dele. Era tão magrinho, a pele fininha, que a gente via os órgãos dele batendo, o coração a gente via batendo. Então eu disse: Senhor, tá aí, tá nas tuas mãos, tá vivo ainda. Já vai completar 24 horas que ele está aqui vivo, entubado. O Senhor tem cumprido com tua promessa, porque eu estou aqui de pé, já visitando meu filho com esse roupão. E eu entrego ele nas tuas mãos. E eu creio em ti que o Senhor está vivo a partir do momento que o Senhor providenciou tudo. Eu já passei a crer que o Senhor é comigo, que o Senhor está vivo e que o Senhor é um Deus vivo. Então, os médicos falaram para mim que meu filho ia ficar 2 meses na UTI do Hospital Roberto Santos. Eu disse: ele vai ficar na UTI se eu não tiver um Deus que me acompanhou desde o momento que eu botei os pés nessa cidade aqui. Tem um Deus vivo na minha vida, que eu creio a partir de hoje, eu acreditei nele, entreguei minha vida na mão dele, é do meu filho vai viver. Sabe o que aconteceu, igreja? O meu filho só ficou 11 dias entubado. Com 11 dias foi para o oxigênio normal. Ficou mais 3 dias no oxigênio. Com 15 dias de nascido, que o médico me falou que ia ficar na incubadeira ele. 2 meses, ele só ficou 15 dias na incubadeira. Com 15 dias, eu fui para o canguru com ele. Ficar no canguru. E eu me apeguei com algumas irmãs da Congregação Cristã do Brasil. Amigas minhas lá. O filho de 2 faleceram, que nós orava todos os dias. Ela orava pelo meu, eu orava pelos dela, nós se reunia, que eu fiquei numa suíte lá do hospital por 1 mês. Os médicos disseram que eu ia ficar 2 meses lá, fiquei 1 mês só lá dentro do hospital. E morreu, das 2 morreram e o meu ficou vivo, o que nasceu menor do que os dela. Um nasceu cardiopata, estava aguardando cirurgia, e o outro nasceu sem o ânus. Então, o médico tem que fazer cirurgia e tudo, então não resistiu e faleceu os 2. E o meu está aqui vivo, superdotado, sabido, inteligente, fez 6 anos de idade
E eu estou aqui contando a história. E daí de 6 anos para cá, 6 anos para cá, eu sirvo esse Deus vivo. E eu estou aqui contando meu testemunho para vocês, para edificar a igreja de que Deus vive e reina. Mesmo que a gente pense que Ele não existe, que Ele não faz nada, Ele nos dá livramento, Ele cuida de nós e Ele faz coisas extraordinárias, sobrenatural acontecer na vida da gente, para provar que Ele é Deus. E que esse testemunho venha abrir seus olhos e que você venha rapidamente buscar Jesus, porque Ele é bom. E Ele está de braços abertos nos esperando. Ele tem paciência, mas paciência tem limite. Tome posse.